Afinal, Catarina, qual é o segredo para fazer uma implantação de portaria remota bem-sucedida? Se você assistiu meu último vídeo e ficou com essa pergunta aí sem resposta, então esse vídeo é para você. Enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo deste canal que te ensina a viver melhor em condomínio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio, então seja bem-vindo ao canal número 1 em entretenimento condominial da internet. Pois é, gente, eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho mais sobre como foi esse processo da portaria remota no meu condomínio, porque eu sei que esse assunto interessa para muita gente. Vários síndicos já vieram conversar comigo para entender quais foram os critérios para a gente tomar essa decisão lá no meu prédio, como que foi para escolher a empresa, como que foi o processo de implantação, que não é simples, envolve aí realmente um planejamento muito bem feito, uma série de ações realizadas para que tudo aconteça da melhor forma possível e como estão esses resultados depois de alguns meses. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou compartilhar com vocês alguns desses segredinhos, tá joia? Pessoal, em primeiro lugar, antes de tomar a decisão, se implanta ou não implanta a portaria remota no seu condomínio, é muito importante que você avalie o contexto do seu prédio. No caso do meu condomínio, a gente tinha um grupo de funcionários que já estavam conosco há muitos anos, tanto de porteiros quanto o nosso zelador, e uma dessas coisas, uma das questões relacionadas a isso, né, o tempo de serviço que eles têm no prédio, é o peso que isso representa na nossa conta ordinária. Então, no caso de porteiros, nós tínhamos 4 pessoas trabalhando na portaria, porque são funcionários CLT. A gente fazia um esquema de escala que, né, manhã, tarde e noite, com um folguista que cobria as horas desses funcionários quando estava na folga deles, para justamente não ter problema de horas extras. Só que eles já estavam conosco há muitos anos. E no caso de um prédio que é de pequeno porte, quanto mais tempo o funcionário vai ficando, eles vão acumulando ali benefícios, dissídio e outras coisas mais que acabam encarecendo a folha de pagamento. Então, nós tínhamos assim, a situação de ter funcionários com mais de 30 anos de casa. Então, tem um lado positivo, porque eram pessoas de muita confiança, que tinham um ótimo relacionamento com os moradores, principalmente aqueles moradores que são antigos no prédio, e que, enfim, não é a maioria, né, dos nossos moradores, mas a gente tem aqui sim uns 30% de moradores que realmente é um pessoal que já está aqui há muito tempo, são proprietários residentes. E também o nosso zelador, que já estava conosco há 2 décadas, era uma pessoa assim de muito valor para o prédio, a gente não gostaria de tê-lo perdido, mas ele, ao longo aí dos últimos anos, ele fez faculdade, e ele decidiu, no ano passado, que este seria um momento dele fazer uma transição de carreira. Então, ele já não continuaria mais como zelador, mas passaria a atuar aí nessa nova profissão que ele tem. E nós respeitamos isso, né? Ele trouxe para a gente, nós conversamos a respeito e decidimos, então, fazer um planejamento para essa saída dele e como que nós conduziríamos dali para frente. Então, a gente tinha esse contexto aqui no meu prédio, né? Era um momento de grande mudança, somada também com uma questão ligada à folha de pagamento, que estava ficando realmente muito cara, porque os nossos funcionários eram todos CLT, e como eu expliquei, aí conforme vai passando os anos, isso vai ficando mais caro. Então, tem um lado positivo, mas também tem esse outro lado que pesa, e a gente tem que entender como que está a realidade financeira do prédio, as necessidades que o prédio tem e correr atrás aí de fazer mudanças que vão ser doloridas, mas elas vão trazer bons resultados. Então, essa foi o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. O contexto do prédio, as necessidades
que o prédio tem, e ver se a portaria remota ela se encaixa aí dentro desse contexto. A partir do momento que nós não teríamos mais aquele zelador de confiança, era um momento de uma grande mudança, porque nós precisaríamos pensar um substituto em como tudo poderia acontecer dali para frente. Então, a partir disso, eu pensei, refleti, conversei com o conselho e com um grupo de moradores que se interessou em participar. Então, fica aqui também um parênteses de você ter aí um grupo de moradores que esteja disposto a conversar com você e a pensar no futuro do condomínio, novos projetos, novos processos, tomadas de decisão, porque não é bom também que o síndico tome essas decisões sozinho. Aliás, isso não é uma opção, né, gente? Por mais que você tome a decisão de levar novas ideias e tal, você tem que submeter essas ideias à decisão da Assembleia. Então, não fica na mão do síndico tomar esse tipo de decisão, né? Mas voltando aqui, então a gente teria ali um novo cenário, teríamos que ter um substituto para o nosso zelador e por que não considerarmos implementar uma nova tecnologia, né? Eu achei que aquele poderia ser sim um momento adequado para fazer uma mudança que fosse maior, mais radical, mas assim, a gente já não teria o zelador. E aí sim, a gente começou a considerar isso como sendo um momento adequado, né? Como eu falei, a questão dos funcionários próprios estava ficando cada vez mais pesada para a nossa conta ordinária. Não estou aqui desvalorizando ninguém, todos eram ótimos funcionários que nós tínhamos aqui, pessoal muito de confiança, que fazia um trabalho corretamente, mas estava ficando cada vez mais difícil e o prédio com demandas de obras que não dava mais para esperar. Então, por que não tomar uma decisão mais ousada, né? Porque trocar a portaria presencial por uma portaria remota é sim uma mudança muito grande e tem gente que considera isso como ousado, mas assim, considerando todo esse contexto, por que não? E aí eu vejo, gente, que tem muito síndico, muito morador que tem medo de mudanças. E, gente, mudança não é fácil, não. Exige aí um comprometimento, exige ali uma disposição para encarar coisas novas. É um processo que é difícil, sim, não dá para a gente negar essa parte, porque na hora de colocar a mão na massa, na hora ali de você traçar esses projetos, né, novos, de colocar realmente, implementar, não é fácil não. Tanto é que eu contei para vocês que eu fiquei sumida aí por vários meses, porque esse projeto ele consumiu muito de mim, mas tem valido a pena. Então, fica aí também esse segundo ponto, de tomar essa decisão, de encarar mudanças, implementar mudanças, mesmo que elas sejam difíceis para o condomínio e para os moradores. E não resista, gente. Se existe a tecnologia, se existe um caminho novo, algo diferente, um processo novo, que você sabe que tem a chance de dar certo e de trazer resultados positivos, não fica com medo. Eu tive medo durante bastante tempo de ir em frente com novas decisões, com novos projetos, e na verdade a gente tem que ter essa coragem para se arriscar, para dentro, obviamente, de um planejamento. A gente não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, até porque dentro de condomínio a gente tem sempre que levar tudo para aprovação de assembleia, né? Nada é decidido sozinho, mas tenha essa coragem de experimentar o novo. Analise, estude, consulte, compartilhe desse desejo de fazer algo novo com um grupo de moradores, um grupo do conselho, pessoas ali de confiança. Consulte a sua administradora, consulte outros síndicos que você sabe que já fizeram um projeto como esse que você tem em mente e arrisque, porque pode dar muito certo e trazer resultados muito bons, que pode demorar um pouquinho de tempo, mas que esses resultados vão vir e vão vir para muito melhor. Então, voltando à questão do meu zelador, a partir do momento que ele trouxe para mim a informação de que ele não continuaria mais no prédio, eu já precisava fazer algo em relação a isso. E isso já me direcionou para uma série de coisas que precisariam ser feitas aqui no prédio. Então, o primeiro lugar é pensar na questão da portaria, se a gente iria em frente ou não com a ideia da portaria remota.
E aí eu já contei para vocês que eu levei isso tudo para a Assembleia, a gente teve 2 rodadas de análise e, por fim, na segunda Assembleia a gente votou, colocou a pauta ali em votação, foi aprovado por maioria, uma maioria boa, uma boa diferença, assim, entre quem não era a favor daqueles que eram favoráveis, o que trouxe ali um processo muito bom para a gente, né, de ter ali uma segurança e uma confiança. E a substituição do zelador, como que a gente seguiria? E aí eu comecei a trabalhar na hipótese de promover um dos funcionários, que já tinha um pouco mais da pegada ali de trabalho de zeladoria, para ser esse nosso substituto. Então a gente já começou a trabalhar em cima disso, né? Então ter ali uma pessoa que fosse dar continuidade ao trabalho do zelador, e aí a gente já começou a trabalhar em cima disso, com o papel dele, e obviamente consultá-lo se ele teria interesse, ele teve todo o interesse, sim. E, gente, uma outra coisa que eu fiz foi contratar um manual de gestão de situações de emergência e contingência operacional do prédio, porque a gente tinha ali muitos processos que estavam na cabeça do nosso zelador, que estava com a gente há mais de 20 anos. E a gente não teria mais essa pessoa aqui conosco. E aí, esses processos? Eles não estavam documentados. E aí o síndico acaba ficando na mão ali desse profissional. Então, a partir do momento que você não conta mais com essa pessoa ali ao seu lado, síndico, aliás, isso, gente, serve para qualquer síndico que tem ou não tem ali um zelador super de confiança, que seja o seu braço direito. É muito importante que você documente todos esses processos, por mais que você tenha essa pessoa que não vai sair do seu prédio, né, pelo menos não neste momento, mas a gente tem que entender que em algum momento ou a vida dela vai mudar, ou as coisas no condomínio vão mudar, e talvez vocês optem por não ter mais um zelador ou de trocar de profissional. E é muito importante que você tenha todos esses processos muito bem documentados, muito bem descritos, e toda a parte operacional, ela precisa realmente, qualquer pessoa pegar e saber como fazer. E foi esse caminho que eu tomei. Então, a gente contratou um serviço de um consultor que é super especializado nessa área de gestão de riscos operacionais. Ele veio no prédio, a gente fez essa vistoria conjunto, né? Eu, o meu zelador, o auxiliar de serviços gerais e esse substituto do zelador. Fizemos aí uma vistoria do prédio inteirinho, muita coisa que só estava na cabeça do zelador, a gente conseguiu passar para esse consultor e ele elaborou um documento super completo. Não é um documento que você vai compartilhar com qualquer pessoa, são pessoas escolhidas, né, que você tem que compartilhar, porque senão você também coloca o prédio numa situação de vulnerabilidade. Então, você precisa realmente saber com quem compartilhar. Então, esse foi aí um outro segredo meu na hora de fazer essa transição da portaria remota. E fica essa dica, mesmo que você não tenha portaria remota, que você não pretenda ter portaria remota, é muito importante que você tenha esse manual para que qualquer pessoa que assuma o posto de zelador ou síndico saber o que fazer em situações como essa. Um outro segredo que eu tenho aqui para compartilhar com você de como ter um processo de implantação de portaria remota bem sucedido é você, síndico, investir muito em comunicação e treinamento dos moradores e também dos funcionários, claro. Então, gente, como que a gente fez aqui no meu prédio? A empresa contratada para fazer a portaria remota, ela fez um plantão presencial no prédio, depois que a gente já estava com a parte da infraestrutura toda pronta e que estávamos próximos de fazer a virada de chave. Então, veio uma pessoa da empresa e fez um plantão presencial no prédio. Ela ficou no nosso salão de festas, ficou ali na área da entrada, observando também o entra e sai dos moradores e ficou ali recebendo as pessoas para poder fazer um treinamento sobre como usar o aplicativo, como usar os botões de entrada, saída, como que faz para cadastrar a biometria, o facial, como que usa o controle remoto da garagem, como que usa a tag para entrada e saída, como que funciona para você fazer convites para as pessoas que vão vir te visitar, ou um funcionário, ou um prestador de serviço, como que ficou o sistema de interfone.
em situações de emergência, o que você deve fazer. E então essa pessoa fez ali um plantão de vários dias. E para as pessoas que não puderam participar presencialmente, a gente também realizou reuniões online. E dessa forma, a gente conseguiu abranger praticamente todo mundo. Só não participou quem não quis. E pessoas que não participaram, sim, tivemos problemas, tivemos causos, que eu vou deixar para contar mais para frente, tá? Mas aqui voltando para a questão dos plantões. Foram mais ou menos, gente, uns 15 a 20 treinamentos divididos entre os presenciais e os remotos que a gente fez online. E também teve mais um tipo de treinamento. A gente fez treinamento também com as funcionárias / funcionários das unidades. Então, aquela diarista, aquela pessoa que vai todos os dias, às vezes é um cuidador. Então, essas pessoas também tiveram um treinamento específico, porque são pessoas que às vezes o morador mesmo não vai ter tempo de explicar como é que funciona, como que a pessoa tem que fazer. Então, esse também foi um treinamento que nós fizemos e foi ótimo, deu ótimos resultados. E para aquelas que não puderam participar desse treinamento, né, essas funcionárias, o que a gente combinou? Dos moradores fazerem o pré-cadastro dessas pessoas por e-mail, então tinha autorização deles, comigo também envolvida, e aí, a partir do momento que eles já tinham pré-cadastro dessas funcionárias feitos perante a empresa de portaria remota, o meu zelador combinou de fazer o cadastramento da biometria delas no dia que elas estivessem no condomínio. Então, esse também é um outro segredinho em relação à implantação, como essa implantação pode ser bem sucedida. Agora, gente, a parte da comunicação. É super importante manter uma comunicação transparente, multicanal, repetida, porque aí sim você vai garantir que o máximo de pessoas possível esteja por dentro. Então, como que foi que eu fiz, gente? Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, então toda a agenda que tinha de treinamento com a pessoa da portaria remota, como que eu fazia? Disparava um aviso para todo mundo por WhatsApp e também por e-mail com a agenda. Olha, vão ser esses dias, nesses horários, basta você ir no salão social do prédio ou estar lá no hall que o treinamento vai acontecer. Então, a gente soltou essa convocação, né, esse convite aí para as pessoas participarem por e-mail, por lista de WhatsApp. Na véspera do dia e horário, a gente soltava um novo comunicado, reforçando, ó, pessoal, é amanhã, não se esqueça. Então, se você não participou ainda, participe, é essa oportunidade, né? E além disso, a gente ia registrando as pessoas todas que já tinham participado para dar baixa. E aí as pessoas que ainda estavam pendentes, o que a gente fez? Fomos proativos na comunicação. O meu zelador foi em cima dessas pessoas, interfonou, telefonou, conversou pessoalmente, explicando, olha, tá faltando você fazer o treinamento, que tal você vir fazer o treinamento? E aí dessa forma, insistentemente, com uma comunicação ali incisiva, a gente conseguiu ter um máximo ali de participação de todos os moradores. Então, essa é a parte de comunicação com os moradores em relação ao treinamento. Outra coisa que nós fizemos, meio que um passo a passo de como que as pessoas fariam para usar a portaria remota. Então, eu fiz ali um mega consolidado de informações de como usar a portaria remota. E eu fiz esse disparo num comunicado oficial, que foi por e-mail, foi entregue também com protocolo, impresso com protocolo para a pessoa assinar ali a lista de que ela recebeu, e aí não ter desculpa de que ela está por fora, de que ela não tem o conhecimento. Além disso, eu fiz um resumão e também mandei na lista de transmissão. Então, novamente, gente, multicanal, repetitivo e insistente. Não tem outra maneira de ser. Só faltou, na verdade, eu gravar um vídeo, mas aí eu achei melhor não, porque, enfim, poderia ter efeitos colaterais aí, então eu preferi concentrar na comunicação por escrito, mas no WhatsApp, e-mail e impresso. Ainda dentro da questão de comunicação. Gente,
uma coisa que eu notei na prática, depois de sofrer um pouquinho muito, já quando a portaria remota estava implantada, foi com a comunicação visual, ou seja, as placas indicativas da onde tem o botão para entrar, aonde tem o botão para sair, plaquinha mostrando da facial, a plaquinha explicando sobre o uso da entrada, saída do portão, placas grandes nos portões de garagem. No momento que a pessoa ela entra no prédio, no meu caso do meu prédio, a gente tem 2 clausuras, uma que é para prestadores de serviço, funcionários e moradores, e uma outra que é para visitantes e entregas, né? Seja de correio, seja de delivery, seja de Mercado Livre, iFood, por aí vai. Então a gente colocou placas específicas de comunicação, né, para as entradas diferentes, para que a gente não tivesse ali uma confusão de aonde que entra o morador, aonde que entra o delivery, aonde que recebe, né? Porque a gente teve um pouquinho de confusão no começo, então a gente reforçou com placas mais esclarecidas que diferenciassem de um e de outro, para que o pessoal pudesse ali fazer um fluxo de entrada e saída com o máximo de segurança. E também o que a gente fez? A partir do momento que a pessoa entra na clausura, então a gente tem ali o leitor facial, o leitor de tag, aonde que a pessoa aperta o botão para ela poder passar para ela poder ir para a rua ou para ela poder continuar a entrar para o próximo portão do prédio. A gente também colocou sinalização. Por mais que o morador já esteja habituado, ele saiba como entrar e como sair do prédio, a gente precisa pensar nos visitantes, nos prestadores de serviço que só vêm uma vez, nas diaristas que vêm ali uma vez por semana, né, às vezes 2 vezes por semana, e que podem não se lembrar como fazer no dia seguinte. Pensar também nos familiares, nas visitas e nos novos moradores. Então a gente tem que pensar naquela pessoa que nunca vai voltar lá no prédio, a primeira vez que ela está chegando lá, como é que ela faz? Então a gente tem que pensar com a cabeça de quem nunca esteve no prédio. E eu acabei fazendo esse teste com pessoas conhecidas minhas, prestadores que estavam chegando no prédio ali pela primeira vez. Eu quis testá-los para ver se estava tudo funcionando bem, né? E aí eu peguei algumas questões de placas que não estavam com uma comunicação muito efetiva, ausência de sinalização. Às vezes até, gente, a pessoa entra, mas depois na hora que ela vai sair, como é que ela faz? A gente teve uma situação que foi hilária e trágica ao mesmo tempo, que depois eu conto para vocês num outro vídeo, que a gente passou ali numa saia justa e para a gente conseguir descobrir o que tinha acontecido com a pessoa que não conseguia sair do prédio, enfim, depois eu conto para vocês, tá? Mas enfim, com essa situação que a gente passou, a gente também conseguiu identificar que estava faltando placa, estava faltando sinalização, como que a pessoa faz para sair do prédio. Então a gente investiu pesado nessa parte da comunicação visual. Esse também é um grande segredo para que a sua implantação seja bem sucedida. Bem, gente, eu teria ainda muito mais outras coisas aqui para compartilhar com vocês. Talvez agora seja o momento de eu investir aqui em vídeos contando os causos que a gente passou aí nesse processo de implantação. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você tem mais dúvidas sobre implantação de portaria remota que você quer me perguntar, escreve aqui na área de comentários a sua dúvida, porque eu posso então trazer aqui um novo vídeo para responder as suas perguntas. E se você ainda não está inscrito, eu te convido a apertar o botão de inscrever-se, o botãozinho vermelho, inscreva-se, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!